Bom, meus irmãos, eu vim aqui hoje para falar um pouco, né? Aí pediu para cantar, então eu gosto mais de cantar do que falar. Mas a gente precisa também falar, a gente precisa ouvir também, né? E é uma alegria, uma gratidão. Encontrei aqui a Silvana, né, que está aqui, uns aí contemporâneos ali do seminário Betel, uma casa muito inspiradora para todos nós, né? Graças a Deus estivemos ali por um tempo estudando ali juntos, aprendendo mais da palavra. O pastor Wagner nos convidou para estar aqui hoje, né? E eu vejo que o pastor Wagner é um cara diferente, né? Ele joga a galera para frente aí, o pessoal, e eu vejo que aqui na igreja não é diferente. A gente precisa de homens de Deus assim, né? Gostei muito da igreja cantando também, né? E a gente fica pensando como será. Obrigado, meu irmão. Como será no céu, né? A gente lá adorando. Nós não vamos evangelizar, né? Nós não vamos evangelizar lá, não vamos distribuir folhetos. Eu acho que nós não vamos ter assembleia também, não. Se não tiver, vai ser ótimo, né? De repente Deus vai falar uma assembleia geral para a eleição, né? Da nova diretoria, dos diáconos e do vice-presidente, né? E isso é assim, graças a Deus está mudando um pouco, né? Eu sou da época, de minha época de juventude, adolescente, a época em que para se trocar um piso você precisava ter uma assembleia que durava quase 2 horas para decidir a cor, e não decidia, e você tinha que voltar no outro mês para decidir, e o piso estava lá feio, né? Graças a Deus que hoje a gente consegue, pastores, fazer alguma coisa a mais, e é interessante isso, as coisas vão evoluindo, né? A igreja vai dando um pouquinho mais não de poder, mas de flexibilidade, né? Para que o pastor consiga fazer algumas coisas, né? E isso alegra muito o coração. Eu saí de uma igreja batista, sempre fui batista, né? E fui para uma outra porque eu descobri que não tinha assembleia. Você já viu a igreja batista sem assembleia? Eu falei, a igreja batista mesmo aqui tem um conselho lá que decide, comunica alguma coisa muito grande, uma venda de alguma coisa. Eu falei, poxa, e fiquei lá 10 anos, né? Esses 8 como ministro de adoração dessa igreja. E contando só rapidamente um pouquinho da minha história, né? E eu me batizei nessa igreja, me converti na igreja a qual eu sou pastor, né? E eu cheguei lá, a Bíblia diz para a gente a cada dia tomar a nossa cruz, né? E seguir. E a primeira vez que eu entrei na igreja, nessa igreja, a Igreja Baixada Santa, eu tinha 7 para 8 anos. E foi numa peça, época assim de Páscoa, e aí a família lá que me levou, né, o irmão Éder, né, que já é falecido, falou assim, tem uma missão para você já chegou aqui hoje já trabalhando. Eu falei, ok, vamos lá, qual é a missão? Aí me levou lá atrás, tem essa cruz aqui, você tem que pegar essa cruz, e no momento que a pessoa te der a dica, você vai colocar essa cruz aqui, no meio do púlpito aqui, né? Tá bom, uma encenação. E eu, todo animado, né? Amarrado um pano na minha cabeça, na época tinha muito cabelo, né? E aí, na hora H, a pessoa foi lá e falou, então era o momento de pegar a cruz. Quando eu segurei e levantei, não tinha força, a cruz era muito pesada, né? E aí me socorreram lá e tal, vamos ajudar aqui, ajudar e tal. Pus lá a cruz no lugar. E a partir desse momento, nunca mais eu deixei de congregar, né? Nunca deixei de congregar. E fiquei nessa igreja, passei minha parte de infância, de adolescência, de juventude nessa igreja. Saí, fiquei 10 anos nessa outra igreja que eu fui. E depois de algum tempo, Deus nos trouxe de volta para trabalhar com a música da igreja. E a gente assim, tem outras perspectivas, outras coisas, tinha terminado o seminário, mas Deus falou, você vai para lá. E a gente lutou um pouco, mas quando Deus manda não tem jeito, você
pode fugir, você pode se esconder dentro do peixe lá, pode fazer o que você quiser, Deus vai te levar para onde Ele quer. E aí, voltamos para a nossa igreja, para a minha igreja de origem, né? A minha esposa não era de outra igreja, e nós estamos lá. Já voltamos, tem quase 9 anos. Desses quase 9 anos, 5 eu estou ali como pastor presidente da igreja. E assim, por mim eu não esperava isso, né? Os meus caminhos eram outros, mas os caminhos de Deus devem ser os nossos caminhos. Então, a gente precisa estar com a nossa vida no reino, a gente precisa estar com a nossa vida disponível para o Senhor, né? E que bom que esse grupo está aqui hoje para ouvir falar, para falar sobre adoração, que é um assunto muito palpitante, né? Engraçado que todo mundo entende muito de adoração, né? Sobretudo de liturgia de culto, de música, todo mundo entende. É igual futebol, né? Tem um monte de técnico aí, né? Tem muitos técnicos, né? E agora o técnico aí convocou a seleção, mas eu não levaria esse cara, eu levaria outro, né? Mas afinal de contas, quem está lá para fazer isso, né? É quem vai fazer. Então, eu quero dividir aqui a minha palavra, primeiramente, falando sobre conhecendo o adorado. Então, para que você efetive uma oração, a gente precisa conhecer, você precisa conhecer a quem você adora, né? A quem eu estou adorando? Tem tanta gente aí que adora muitas coisas, mas nós estamos adorando ao grande Deus. Então, conhecer o verdadeiro adorado, a divindade, é básico para a adoração. Oséias 6,3 fala isso. E nós devemos ter sempre em mente que Deus, Ele não pode ser adorado a menos que Ele seja conhecido. Paulo, ele repreende assim, de maneira muito educada, né, muito educada e delicada, os atenienses pelo fato deles adorarem a Deus sem conhecê-lo. Então aí, passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual estava escrito: ao Deus desconhecido. Então você não pode adorar quem a gente não conhece. E aí, Paulo, ele já não aprovava, né, esse Deus desconhecido. Mas interessante notar aqui que ele usou a inscrição do altar como ponto de partida para o seu testemunho como o único Deus verdadeiro. Então você vê que Paulo, ele tinha essas nuances, né, de tirar aquilo que era negativo, aquilo que era errado e passar para o positivo. O que você tem feito da sua vida hoje? De repente acontece uma dificuldade, uma coisa ruim, e aí você não está aprendendo nada com isso? A gente precisa aprender a triunfar sobre as crises e aprender com as crises que nós passamos, tirar lições. Então, tem aí um slide, eu gostaria que o irmão projetasse para mim aí, para nós, por favor, porque a gente precisa conhecer o adorado. Talvez você já tenha se deparado com isso, já tenha visto esse gráfico aqui, que o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, né, filósofo, teólogo, ele apresenta, fazendo aí uma analogia com elementos do culto cristão e elementos do teatro, né? Então ele vai colocar aí para nós alguns pontos para que a gente entenda verdadeiramente a quem nós adoramos. E muitas pessoas, muitos irmãos e irmãs estão dentro de nossas igrejas, de nossas congregações, e muitas vezes o foco é desviado daquele a quem nós precisamos adorar. Então, pode colocar aí. No teatro nós temos a plateia, não é isso? O público a quem está sendo dirigida a mensagem. Nós temos os atores no teatro também, são os que veiculam a mensagem, que proclamam, que apresentam lá, que dão o seu recado, a sua mensagem. E temos o ponto, né? O ponto é o que ajuda
o que serve de apoio aos artistas. Então, no passado, hoje a gente tem ponto eletrônico, né? Olha, né, que pessoal tudo com ponto eletrônico, a igreja é chique demais, né? Eu ainda vou chegar nessa ponto eletrônico, ponto aí e tal, né? Ponto de ouvido, retorno, show de bola. Isso é assim, diminui muito a fonte sonora, né? Se a gente colocar várias caixas de retorno, enfim. E aí, no passado, no teatro, tinha lá no palco do teatro um buraco, né? E esse buraco ficava alguém ali que chamava, que era o ponto. E esse ponto ele auxiliava aos atores, às atrizes lá no começo do teatro, e que quando a pessoa estava lá e tal, e falando, esquecia a sua fala, ela se dirigia ali para perto daquele buraco, e o camarada soprava a fala, né, daquele personagem ou daquela personagem naquele momento. Então era o ponto que ajudava, que servia de apoio aos artistas. Vamos lá. Pode passar aí, irmão. Então, a nossa visão, geralmente, porque a gente pensa, né, na visão desse paralelo aí. Vamos lá. Mais um. Olha lá, agora são assim, a visão do teatro e do culto. Então, no teatro tem a plateia, né? O culto poderia ser comparado ao quê? A congregação, é isso? Os atores, pastor, ministros, corais, solistas, o que a gente imagina, isso aí é a nossa visão. Que quem vem aqui em cima, né, é o ator, né? Ou são os atores, as atrizes. E o ponto, quem é? Deus, né? A gente não se prepara. Quem trabalha com música aí não ensaia. Aquele cara que vai dirigir o culto também não se preparou, não sabe nem a leitura bíblica, né? Aí vem lá a palavra lá, né, na Bíblia, lá, intrepidez. O cara tem que ler 4 vezes para poder acertar a palavra, porque não se preparou, nem pegou a leitura bíblica, né? A pessoa que vai cantar ou tocar não ensaiou, não veio ao ensaio, ou faltou, ou não se aplicou, e na hora H fala o quê? Deus, me dá ajuda aí. Só está feito, né? Então, assim, eu desde de adolescente, quando eu ouvi uma palavra de um pastor, ele dizia assim, o crente tem que estar pronto para todos os momentos. Então, existem crentes que estão na igreja há 40 anos. E se você fala assim, vem aqui, irmão fulano, orar, o cara não vem. Não, deixa para próximo. O cara está 40 anos na igreja, deixa para próximo. E vem aqui dar uma palavra aqui, tal, bíblica. Não tem como. Não tem como. E aí, o ponto é Deus. Vamos pedir ajudinha para Deus. Segue aí, meu irmão. E qual seria a visão ideal, então? Do teatro e do culto cristão. Vamos lá? A plateia, atores e ponto. O ponto, pastores, ministros, corais, solistas, dirigentes, atores, congregação, né? E a plateia, quem é? Deus. Então Deus é que está recebendo a nossa adoração, não é? Você já foi a algum culto? Ou já ouviu alguém falar assim depois de um culto? Nossa, o culto hoje estava tão frio. Já falou isso? O culto hoje não disse nada. Mas quem falou que o culto tem que dizer alguma coisa para você? O culto tem que dizer para quem? A Deus. Nós estamos adorando a quem? A Deus. Mas o culto hoje não sei o quê. Então, quando a gente entende que a plateia é Deus, quando os músicos entendem que e os pastores, aqueles que vêm aqui na frente, dirigentes de culto, são aqueles que ajudam, né, a igreja. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou levar a igreja à adoração. Mas a gente não pode levar ninguém à adoração. Só quem pode adorar é você, individual. Eu posso te ajudar, dar uma ajudinha, né? Colocar ali um pouquinho de óleo para a engrenagem funcionar melhor, mas eu não posso levar ninguém à adoração. A adoração é individual, ela brota de onde? Do coração. Então, se ela brota do coração, é individual. E a gente às vezes confunde isso aí. Então, conhecemos aí o adorado. E aí a gente precisa partir para outro ponto, que é definindo a adoração. E há em nossas igrejas uma confusão muito grande em relação à adoração, sobre a adoração,
Até porque o vocabulário usado na Bíblia, nas Escrituras, é muito extenso, mas o conceito essencial de adoração é o serviço. É o serviço. Então nós temos alguns termos usados aí em hebraico, que é o aglodar, né? E no grego nós temos a latreia, que originalmente significa o trabalho realizado pelos escravos. Então, aglodar e latreia. A adoração, ela, de uma certa forma, dessa latreia e aglodar, a gente pode somar essa outra palavra também, que é o prospinel, que é o rosto no pó. O rosto no pó. Então, nós da Igreja Batista, presbiteriana, talvez algumas outras igrejas mais tradicionais, quando uma pessoa entra aqui no templo e se ajoelha para orar, a gente já fica logo. Não? Fica ou não fica? Eu fico logo assim, rapaz, isso é mais simples que a santidade. Mas não é. É o rosto no pó. E se a pessoa colocar o rosto no pó, então se abaixar e deitar e colocar a cara no pó, aí então ele se escandaliza totalmente. Não deveria ser assim. Isso deveria ser algo natural, né? Quando a gente entra num local de adoração, a gente deve ter o quê? Toda a reverência. E a gente trata esse lugar como um lugar qualquer. Isso aqui não, um lugar qualquer. Tudo bem que quem santifica o lugar são as pessoas, mas a gente deve tratar o lugar onde a gente vai adorar com toda reverência, todo respeito. E existe muita confusão acerca dessa questão adoração, né? Para adorar, os seus servos devem prostrar-se com respeito em atitude de adoração ao Senhor. E a adoração, ela inclui algumas coisas, né? A adoração, por exemplo, ela inclui diálogo, Isaías 6, capítulo 6, verso 1 a 8. A adoração inclui a oferta, reconhecimento, honra, reverência à palavra de Deus, Gênesis 24 e 26, humildade frente ao Senhor, segundo Crônicas 20, 18. Então, a adoração é a atitude espiritual que se mantém e motiva. É o estado qual é o estado de espírito no qual nós pertencemos em íntima e profunda comunhão com o Senhor. Não adianta dar brados de vitória, dar gritos, né? E nós temos em nossas igrejas um público muito eclético, né? Nós temos aquela pessoa que ela adora, né, no momento de cânticos, então ela está com as mãos para cima, ela está ali e tal, e tem aquele outro que está ali, assim, sem as mãos para cima. Tem até um meme que circula nas redes aí, que é falando do, né, o garçom, né, tudo isso. Alguém viu? O cara está com a mão assim, esse é o crente, né, o adorador garçom, aí tem um outro adorador não sei o que, tem outro adorador. Então, se você perceber, as mãos às vezes se levantam, aí tem aquele que é mais tímido, ele quer levantar a mão, mas ele é batista, então ele acha que não pode levantar a mão, que Deus vai passar uma coisa, que vai cortar o braço dele. Então, aí há aquelas pessoas que adoram sentadas. A santidade está no sentar ou está em pé? Tá, gente? Então, às vezes a gente fala assim para a igreja, fique de pé. A gente comete muito isso, tá? Quem ministra aí, quem trabalha com música na igreja, quem dirige o culto. E aí você está, sobretudo numa igreja com mais pessoas, com um tempo maior, a pessoa, fica de pé aí. Aí tem alguém lá atrás, por que você não ficou de pé? Ah, o cara, a minha muleta está aqui, ó, não tem uma perna, não posso ficar de pé. Não é isso? A gente não pensa nisso. Fique de pé aí, Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado da maneira como a gente trata, da maneira como a gente vê aqueles que adoram. Não é por gritar, pular, né, por dar cambalhotas. Tem igreja que faz isso, algumas pessoas. Natural, você entra lá,
É a realidade da pessoa. A pessoa gosta de adorar assim. Tem gente que gosta de adorar em pé, outros sentados, né? Mas o importante é o quê? Adoração, não é isso? E quem é que vai fazer esse balizamento? Quem é que vai fazer esse julgamento? É você? Sou eu? Às vezes a gente fala assim, olha, Deus, Ele vê o nosso coração. Tudo bem que você que está aqui na frente, ministrando, você precisa passar, né, uma vontade para as pessoas, que você está aqui com comprometimento, com compromisso, mas não está acima de ninguém. Não está fazendo acepção nem separação de ninguém. Deus deseja o seu amor sincero e não seu exibicionismo, falsidade ou fingimento. Adoração é atribuir o valor a um ser real, aquele que está verdadeiramente presente e que é verdadeiramente digno. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o Dr. Francis Schaeffer. Ele escreveu nos seus livros o Deus que está lá, e que embora Deus seja invisível aos nossos olhos, Ele está realmente lá. Então a nossa função como crentes, como discípulos, e agora a cada ano que passa, os termos vão se modificando, né? Antigamente nós éramos os Bíblias, né? E você virou Bíblia, cara? Porque a gente andava com a Bíblia no braço. Depois, o tempo foi passando, eram crentes. Agora você é crente, né? Aí o tempo foi passando. E agora você rapaz, olha, ele é de Deus. Já viu isso? Ele é de Deus. E aí o tempo foi passando, agora é evangelho. Agora o que você é? Eu sou evangelho. Não tem nada pautado nos evangelhos da vida dele ou dela, mas é evangelho, né? E agora já estou aperfeiçoando aí, fazendo só, eu estou fora de crente. Estou fora, esquece esse negócio de crente. O negócio agora é ser discípulo. Por quê? O discípulo faz aquilo, né, que o mestre manda, né? Então, nós devemos ser discípulos. Crente, todo mundo é. Todo mundo crê em alguma coisa, né? Todo mundo crê em alguma coisa. Eu lembro que o meu avô, né, sempre teve uma boa condição financeira, e aí assim que eu entrei para a igreja, estava esse negócio de igreja, né? Por quê? Eu comecei a estudar música muito cedo, e o meu avô era crente e tal, e ele falava assim, cara, você tem que sair para cantar aí, para ganhar dinheiro com isso e tal, e não entendia, né, que Deus tinha um propósito para a minha vida, e você precisa tal. Aí eu falei, não, isso aí não dá camisa, igreja não dá camisa a ninguém, larga esse negócio. Não, pô, tal, aí, conversando, né, um pouquinho, e ele botava a mão no bolso, idoso, né, o pessoal sempre tem né, sempre um plaquinho de dinheiro. Alguém lembrou aí da sua infância aí? Né? Da sua infância, né, do pai, o avô, o tio, ele sempre tinha um plaquinho de dinheiro e amarrado no elástico. Vou te dar um negócio aqui, botava a mão, abria, dava aqui, né? E aí meu avô falava, ó, aqui, ó, isso aqui que é meu Deus, era o dinheiro, um plaquinho de dinheiro que eu tinha no bolso, aqui que é meu Deus aqui. Não entendia. Meu avô teve um fim assim trágico, né? Fumava muito, teve uma neoplasia do pulmão, enfim. Mas sempre era um homem muito respeitador, trabalhador, enfim. Foi meu pai, praticamente, né, por assim dizer. Mas a gente precisa entender e saber que Deus, Ele olha para dentro de nós, seja qual for o adorador. E quando a gente fala em adoração, a gente não fala só de música, de cânticos. Eu vou falar um pouquinho, tem tempo sim, para a gente falar um pouquinho sobre alguns cânticos aqui que andam por aí, né? Os cânticos que andam por aí, a gente vai falar um pouco sobre isso, né?
Outro ponto que a gente precisa falar, que eu separei para falar aqui também, é a prática da adoração. Adoração como ferramenta de evangelismo. Porque a gente tem essa tendência, né? Quando a gente fala em adoração, a gente lembra de quê? De música, de louvor. Mas alguns aspectos relacionados a essa área ficam sempre de lado. Quando a gente vem aqui à frente e entrega o nosso dízimo, nossa oferta, a gente está o quê? Adorando, adoração. Né? A gente, quando está lá fora, o irmão está ali, né, no plantão ali, adoração. Por quê? Ele está viabilizando a igreja a adorar também com aquele serviço que ele está prestando ali fora. Então, o templo aqui da igreja é aqui pertinho da calçada. O nosso, na minha realidade, é outro. É um terreno grande e o templo é lá atrás. Então, até a pessoa percorrer lá da rua até lá do templo, deve dar mais ou menos aí uns 20 metros, 25 metros. A gente precisa ter alguém lá para receber essa pessoa. E aí, então, a pessoa está chegando, você, boa noite, seja bem-vindo. O local do culto é aqui, aí chega lá, tem outra pessoa, adoração. Pessoas que estão lá ministrando, né? A minha esposa é líder, é ministra de crianças da igreja, né? E por sinal, vou até abrir um parênteses aqui, nesse período a minha esposa sofreu um acidente, né? Com a Wagner, um acidente doméstico, ela cuidava de mulheres, né? Uma advertência aí, ela foi subir numa escadinha doméstica, essa escadinha de casa que a gente tem para pegar as coisas lá em cima, e ela se desequilibrou, caiu, né? Ainda arrancou a porta do guarda-roupa, aquela pessoa que a porta do guarda-roupa fosse segurá-la, mas não conseguiu. E ela fraturou o acetábulo e fraturou a bacia. Então ficou 40 dias de cama, ficou uma semana internada, mas hoje já está subindo escada, descendo, graças a Deus, não precisou cirurgia, o médico não sabe como, queria operar num dia, e no outro chegou lá e falou, não vamos te operar não. A imagem mostrou que isso aí vai ser o tratamento tradicional cristão. Então, ela já está caminhando, já retomou as atividades profissionais, atendimentos que ela faz de psicopedagogia, enfim, na igreja também, mas ela sofreu essa queda e eu não sei como ela está lá agora em casa, bem tranquila, né? Está lá sozinha, estudando como sempre, mas eu não sei se eu vou ficar até 16, se eu não ficar, me perdoem por esse motivo, né, que eu precisarei estar mais cedo. Mas enquanto a gente puder, nós vamos ficando aqui. Então, a adoração, ela é algo mais do que vir aqui, cantar, tocar, né? Envolve muito mais coisas. Por que eu lembrei da minha esposa? Por causa das crianças. As pessoas falam assim, vai para o cultinho. Não é cultinho, é culto. Né? É culto. Acontece lá na nossa igreja, é um culto infantil. E geralmente o assunto que está sendo falado lá em cima, a mensagem, também é falado para as crianças lá na linguagem delas. Então a gente precisa entender que as pessoas que estão lá também trabalhando com as crianças, ministrando, ensinando, elas estão ali também adorando. Quem está no berçário também está adorando, né? Houve uma época que o berçário era para as crianças dormir, né? Aí ficavam as pessoas lá querendo que as crianças dormissem. Então, não, mas o berçário é para dormir. O berçário é para as crianças já ouvindo a palavra, igual na igreja. As historinhas, os livrinhos bíblicos, sentadinhos ali, já é para desenvolver, não é isso? Não é para a criança dormir, né? Lá na igreja tem um berço lá no berçário, mas não é berçário, só tem um berço, vamos tirar esse daí, vamos tirar. Não precisa de berço aqui. As crianças precisam ouvir a palavra, isso que as crianças precisam ouvir. Então, o louvor por meio da música, ele tem a sua importância, sim, ele é exaltado, é destacado. Por exemplo, Isaías 42:10, né, quando eu tenho em mente com tudo, que isso não significa que a adoração esteja limitada a essa única forma de expressão. É só o cântico, é só a música, né? Então, a gente pode usar várias outras partes, várias outras vertentes sobre a adoração, né? Por exemplo, as formas artísticas, né? Quantos já viram aqui
O oleiro lá, né? Algumas igrejas agora estão chamando lá o oleiro, né? Porque o pastor vai pregando e o oleiro vai lá trabalhando, ao final daquele culto está lá aquele vaso lindo e tal. É bem legal isso. Quem já viu também transcorrendo um culto, uma mensagem, e a pessoa está lá, né? Pintando. E aí quando acaba aquele culto, aquela pintura traduz a ideia do que foi aquele culto para aquela pessoa, adoração. É um teatro, tem a coreografia, que muitos daí se discute, né, se tem coreografia, que a Bíblia não fala sobre dança ou não, enfim. Né? Então, temos várias possibilidades dentro da adoração. Então, a adoração, ela não pode ser praticada em determinado dia ou horário da semana. Ela pode ser, né, todo tempo, não é isso? Todo tempo que a gente está andando, a gente está adorando a Deus, a gente está louvando ao Senhor. E o objetivo do culto a Deus, da adoração, é entregar a Deus o melhor que você tem. Então, quando nós saímos de nossas casas, nos dirigimos para o templo, viemos até aqui, a gente vem entregar aquilo que a gente tem de mais precioso, que é a nossa vida, é a nossa adoração ao Senhor. Né? A gente não vem entregar só o nosso canto, a gente não vem entregar só o nosso dízimo, a gente não vem entregar só o nosso abraço, né? A gente precisa entregar a nossa vida. Então, e esse ato de rendição, da adoração, é conhecido de muitas formas, né? Consagração, fazer de Jesus seu Senhor, carregar a cruz, morrer para si mesmo, submeter-se ao Espírito Santo. Então Deus quer que a nossa vida seja entregue a Ele de que maneira? Por inteiro. 95% não é o suficiente. Entreguei 97%, faltou coisa. Faltou coisa aí. Então, a adoração, ela independe do local. Atos 17, 24 diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Vocês aqui já devem ter percebido e visto, claro, algumas pessoas numa condução, ou às vezes caminhando na rua, e passam em frente ao templo católico e fazem o sinal da cruz. Né? Por que isso? Porque acreditava-se que o corpo de Cristo estava lá naquela determinada igreja. Então, por isso o pessoal passa e faz o sinal da cruz, em reverência ao corpo de Cristo. Né? Então, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. A igreja, isso aqui é um templo, né? A igreja, ela pode ser igreja em qualquer lugar aí, eu mudei fora, até ali na calçada, é igreja. Embaixo daquela árvore ali, igreja. Né? É igreja. Então nós somos igreja quando nós estamos juntos. Quando nós estamos separados, nós somos o quê? Parte do corpo. Não é isso? Eu não posso separar um dedo, colocar ele ali e falar que ele é corpo. Não, ele é um dedo. E ele não vai nem dentro daqui a pouco. Não botar dentro do gelo e levar para o hospital, vai, né? Acabar ali. Então por isso que a gente precisa entender isso também, que nós somos igreja enquanto estamos reunidos juntos. Infelizmente muitas igrejas têm perdido esse foco, né? Investindo, valorizando mais as grandes construções, os grandes templos do que pessoas. Jesus morreu por templos ou por pessoas? Eu vi igrejas que definharam, literalmente, com o projeto de construção. A igreja arrecadava, 90% que a igreja arrecadava ia para a obra, e 10% para investir, que é em Ministério do Povo. O que adianta um templo bonitão, todo arrumadinho, lindo, toda a estrutura funcional, vazio? Adianta de quê? Não adianta de nada. Então, nós precisamos entender e colocar o nosso foco. Nosso foco é o quê? Em pessoas, gente. E isso tem prejudicado muitas igrejas, muitos ministérios, porque os pastores ficam ali, né,
focados na obra, no crescimento do espaço. Quando a igreja vai crescendo junto, ótimo. Mas às vezes a pessoa fala assim, estamos lá com uma construção que nós, nosso templo cabia 100 pessoas, agora estamos fazendo um templo para 1000. Aí você vai lá, tem 50 sentados. Mas que é isso? Não faz sentido, né? Porque a gente precisa focar em pessoas, em gente. Nós precisamos na nossa igreja resgatar isso. E a adoração, ela tem um fator muito importante na adoração como instrumento de evangelização. Quando as pessoas que vêm até aqui, que não têm conhecimento da palavra, que não são discípulos, não são crentes, não são cristãs, entram aqui e veem o povo de Deus adorando, louvando, alegre, às vezes chorando também. A pessoa fala assim, eu quero fazer parte disso aqui também, acho que isso é legal, é bom. E aí as pessoas veem isso, e isso é uma ferramenta muito importante e grande. O testemunho, nosso testemunho, né? A boca fala, o coração está cheio. Então, seu coração sai, se você sai de casa, vem para cá, cheio de gratidão, quando você cantar, quando você adorar, quando você orar, isso vai transparecer e vai vir através da tua boca para aquelas pessoas. Uma pergunta necessária aqui, né? Eu já fiz até essa pergunta: o que adianta e o que serve um templo bonito, arrumado, moderno, mas vazio? Templo tem que, né? As igrejas precisam de um templo, de um local, de uma base, né? Mas não precisa se debruçar totalmente sobre essa base, né? Vamos falar um pouquinho de adoração contemporânea. Eu quero contar uma história aqui. Eu até contei essa história lá em Del Castilho, né? A primeira banda que eu tive, a banda, né? Aí começou o negócio de. Porque quando eu tocava na igreja, era só eu com violão. Porque não podia ter bateria, baixo, nada disso, isso era tudo proibido. Isso aí acontecia quando a gente chamava o salão da mocidade. Era o salão dos jovens, lá você podia ter bateria, podia ter percussão, né? Mas no templo, criança era essa época? Não, ele não. Te entregou então. Ó, era piano, órgão, eles órgão mais bonitão, tocando lá. E aí, não era o louvor, o momento de cântico, o culto não. Tínhamos nas igrejas batistas chamado momento de Assembleia das Uniões. Nossa, o que é isso? Tinha a união de junior, união de adolescentes, união de jovens e união de adultos. Se reunia geralmente domingo às 18 horas, antes do culto. E 19 horas tinha culto. Hoje acabaram com essas uniões, né? Foi bom e foi ruim. Por quê? Porque nessas uniões é onde treinavam as pessoas. Você hoje vai fazer uma parte da revista aqui. Aí tinha a revista, você ia ler aquele texto lá, explicar, dar uma palavra, né? Você hoje vai orar antes de começarmos aqui. Você vai ler uma poesia ou recitar uma poesia. E aí, quando você chegava no culto da igreja, lá geral, as pernas já tremiam menos. Mas hoje não. Hoje você já vai direto lá e às vezes você sabe o que acontece, né? O cara vai orar e fala: poderoso e saboroso Deus. Está pronto, né? Ele não está pronto, ele está nervoso, está tenso, e aí o cara erra tudo. Então, as uniões eram importantes para isso. As uniões criavam na pessoa compromisso, né? Criava desenvoltura, o cara aprendia a falar, porque ele estava ali só com aquele pessoal da idade dele. Mas depois, quando ele ia lá para frente enfrentar os diáconos, aí o cara, né, peraí, e tal, já é outro patamar. Então, acabaram com as uniões. E antes dessas uniões, no final, quando era a Assembleia das Uniões, todas as uniões se reuniam no salão de culto da igreja, aí tinha um momento de cântico com violão. A gente cantava Satisfação Inteira a Cristo, né? E por aí vai, né? Meu coração transborda de amor, é maravilhoso ter a Cristo. Nossa, estou falando coisa aqui. Então,
Tinha aquele momento ali. E depois que passar o tempo, aí a igreja foi adquirindo uma bateria, aí eu ri porque são coisas engraçadas, né? Que a gente vai puxando aqui na mente e vai lembrando. A nossa igreja comprou uma guitarra, né? Uma guitarra Giannini, vermelha, que eu lembro muito bem, e uma caixa Giannini também, que ela tinha até trêmulo. Nossa, meu Deus! Trêmulo, você botava aí, ficava parecia que a guitarra estava embaixo d'água, aí o pessoal achava aquilo no máximo, hoje ninguém quer, horroroso. Mas, aí, eu lembro que quem tocava essa guitarra era o irmão Durval. Por que ele tocava? Porque ele estava com o nome na ata. A igreja e a assembleia decidiu que aquele irmão é que era o único que poderia tocar aquela guitarra, né? E o irmão Durval ficou lá anos e anos tocando aquela guitarra. Depois fui eu. Passei alguns anos também da minha vida lá tocando aquela guitarra. Aí a igreja comprou uma bateria, aí pegou um baixo emprestado lá com não sei quem, e aí começou então a entrar, né, na igreja. E aí, depois de um tempo, nós fiz a minha primeira banda, né, a primeira banda. E uma banda muito boa. O pessoal estava começando a estudar música, e tem um irmão aí que assim, se profissionalizou demais, o Ronald, né, o guitarrista, ele toca na Unijazz, ele toca tem uma banda que chama-se Café Pingado, muito esse de música instrumental, e a gente, era todo novo, né, pessoal novo, e a gente vinha ali naquela questão de música, de louvor, depois a gente precisa dar uma balançada aí na igreja, e esse pessoal dessa banda, eu era da igreja da Nossa Senhora, e esse pessoal era da igreja da Amizade, igreja pequenininha, muito boa, muito jovens, e aí a gente ensaiava todo sábado. O pastor, ele abria lá as portas, daí a gente ensaiava todo sábado, né? A gente ensaiava lá no sábado de manhã e tocava sempre na igreja também. O pastor tinha uma programação especial, uma coisa chamava a banda para participar lá. E nesse tempo, a gente muito bagunceiro, né? Aí o pessoal, a gente vinha com os instrumentos, tal, andando, e o pessoal fala assim, ó, ih, rapaz, a quadrilha de morte chegando aí, quadrilha de morte chegando, né? Aí a gente entrava, ensaiava, é a quadrilha de morte. Aí fomos fazer a banda, começamos a receber alguns convites, né? Mas e qual é o nome da banda? Eu não tenho. A banda era QM Banda. Podia botar com quadrilha de morte. Qual é o nome da banda? A banda é QM Banda. Ok, aí fomos, cantávamos em algumas igrejas e tal, enfim. Até que um dia, estávamos numa igreja, um congresso jovem, bastante gente. Eu lembro que esse congresso foi até assim, num local parte do templo da igreja onde a gente foi. E aí o pastor vai apresentar a banda e tal, banda aqui, tal. E aí os irmãos, por favor, se apresentem, né? Cada um o seu nome, e me diga por que QM Banda. Aí o negócio pegou, né? Porque QM Banda. E na hora ali, né? E eu sempre cantei com o microfone na mão e tal. E aí? Então, esse é o fulano, esse é o fulano, esse é o fulano, né? E enrolando ali o máximo que eu podia para poder pensar numa saída. Não teve saída. Então assim, aí eu já fui lá para a primeira música. Quando acabou a primeira música, pastor, eu pedi para os irmãos explicarem, falaram o que é banda. Aí eu falei, puxa vida. Aí eu falei, sim, QM Banda significa querubins missionários. Irmãos, foi uma coisa assim, o pessoal quase que conseguiu mais tocar depois, né? Cara, nem tu pensou, né? Deus deu essa saída, né? Tem saída para tudo. Me ofereceu essa saída. Então, eu milito na música já há algum tempo, né? Muitas coisas que nós temos hoje nas nossas igrejas, e que não podíamos ter no passado, nem sonhar em ter. Nem sonhava nisso, ter bateria, Não, hoje, graças a Deus, o louvor mudou muito, né?
Mas nós precisamos valorizar as novas gerações, precisamos valorizar aqueles que estão chegando à igreja, aqueles que estão querendo estudar um instrumento, né? Mas talvez a adoração contemporânea tenha trazido muitos prejuízos, por assim dizer, à igreja, né? Mas é bom que a gente defina corretamente a expressão, né? Adoração contemporânea. E adoração, por ser uma palavra muito abrangente, né? Infelizmente, muitas pessoas pensam que a adoração ela se dá apenas naquele período de cânticos, né? Dirigido por um grupo de jovens, sobretudo no tempo que estamos vivendo, né? Que tem igrejas que tocam os hinos ainda, um piano, um regente, né? Enquanto Salvador eu procurei, Deus olhos. É bonito, né? Regente, eu sou regente também. E aí, quando inventaram esse negócio de cântico, aí os músicos chegam cantou o hino com o piano, com o regente, agora vamos subir, agora sim, agora é dos profissionais, tá? Agora vocês vão ver o que é música aqui. Não é isso aí que vocês não ouviram, não. Então, as igrejas não tiveram cuidado nem tempo de amarrarem tudo isso, né? Então hoje, graças a Deus, a coisa evoluiu de uma tal maneira que a banda, ela geralmente toca os hinos do cantor, do HCC, para quem é batista conhece, sabe o que eu estou falando, e os cânticos também, graças a Deus, que acabou um pouco daquele estrelismo, sabe? O cara pegava a guitarra, vamos mudar, pegar o violão, né? E tal, e ficava lá o guitarra, o outro, para ver se estava ok, enfim, graças a Deus, isso mudou um pouco. A banda agora é uniforme, toca tanto os cânticos quanto os hinos. Então, hoje em dia, nós mudamos muito essa nossa característica, tanto as igrejas batistas como as igrejas presbiterianas. Algumas igrejas já abriram espaço, né, para essa questão de banda. Então, por definição, contemporâneo é aquilo que é atual, que se refere ao momento que estamos vivendo, que não está fora de época. Isso tem muito a ver com a forma com que realizamos as coisas. Mas a forma, a natureza primordial da adoração não é externa. Entende o que eu estou falando? Não é externa. É interna, vai além dessa forma. Por quê? Porque a adoração é feita aqui em espírito. Espírito ele não tem forma. Mas então o que é adoração contemporânea? É uma expressão usada para significar um tipo específico de liturgia, uma forma de cultuar que está mais de acordo com as tendências musicais de comunicação da nossa época, e aqui entra o ritmo, entra a linguagem, e que se caracteriza também por utilizar os mais modernos recursos tecnológicos que nós temos à nossa disposição. E aí entra os instrumentos eletrônicos, né? Hoje a gente está na época do VS, né? Já está na época do VS, eu vi ali com o irmão, né? A mesa está lá, o cara está aqui, né? Quando é que a gente ia pensar nisso? A gente tinha essa tecnologia toda à nossa disposição, então o cara pode estar ali, sentado, é a mesa de som, 100 metros do cara está aqui, ó. Põe mais retorno, bota a coisa, tira aqui. Então isso tudo nós precisamos utilizar em nosso favor. Então, a gente tem a iluminação também, né, que a gente entra, né, em algumas igrejas, a gente meio perdido, não sabe o que está acontecendo muito bem ali, né? Daqui a pouco parece alguém lá esvoaçando, daqui a pouco o outro pulando, daqui a pouco a luz apaga, daqui a pouco a luz acende, e sai os caras num buraco e fala, meu Deus, meu pai, o que é isso? São tantos itens que vão sendo adicionados ao culto, ao momento de liturgia, de culto da igreja, de celebração. Até mudamos o nome, né? Agora celebração, né? Mais culto. Enfim, então, que a gente fica até assim, às vezes, meio perdido, né?
Eu tenho 57 anos. Então, não parece não, sei, obrigado. Mas eu tenho 57 anos. Mas eu já vi assim, já andei muito por aí, nessas igrejas. E às vezes a gente vê algumas coisas que a gente fica assim, meu Deus. E olha que assim, eu sou bem aberto, né? Assim, cabeça aberta, eu pesquiso, olho, aprendo com os garotos lá, né? E um dia o garoto lá, o baixista nosso lá, ele toca baixo, toca bateria, violão, João Vitor, né? Estuda música, ele é muito competente e está aprendendo cada vez mais. E ele veio um dia falar comigo sobre os motos gregos, né? Aí eu falei assim, caramba, se eu não estudo sobre isso, eu não tenho nada para te falar, mano, nada, né? Aí eu fui, falei com ele e tal, amigo solídio, dórico e tal. Aí ele, cara, tu saca isso? Um pouquinho, não muito. Mas entende por que a gente precisa estudar? Porque entende por que a gente precisa se atualizar, né? Então, a gente precisa ter uma nova forma de cultuar. Não digo nem uma nova forma de cultuar, mas para que as pessoas quando chegam aqui não pensem assim, cara, que doido são isso aí, não estou entendendo nada que eles estão falando. A gente tem em nossas igrejas um culto muito eclético, né? A gente precisa atender ao adolescente, junior, né? Porque você tem que fez 12 anos, tem que passar no culto da igreja, lá em cima, no geral, né? E aí você ouve um pastor falar para um cara que já estudou, um cara com QI lá em cima, para um junior, um pré-adolescente, um adolescente de 12, 13 anos. Você acha que o cara com o celular do lado vai ficar prestando atenção no que eu estou falando? Se a mensagem não fala nada para ele? Algumas igrejas estão setorizando os seus cultos, né? Tem um salão de culto para juniores, tem um salão de culto para adolescentes e um salão de culto para jovens. Caramba, já pensou? Vamos fazer o culto agora dos carecas, vai ser maravilhoso. Cara, o que é isso? Então, a gente precisa fazer o quê? Se aplicar. A gente precisa contextualizar tudo isso, né? Colocar uma pintadinha aqui, outra aqui, a gente conseguir avançar, né? A gente tem os idosos também que precisam ser alcançados e que eles se sentem muito deslocados dentro da nossa liturgia, dentro do nosso culto, né? Não é só porque eles estão em outra geração, não, por causa da criação, por causa dos ensinamentos que eles receberam dentro de uma outra cultura, numa outra época, né? Então, às vezes o volume está um pouco alto, aí o idoso ele já tem uma sensibilidade muito maior do que o jovem. Então, eu sempre trabalhei, sempre tive estúdio, sempre tive música muito exposto a muito volume. E hoje às vezes eu chego a algumas igrejas, até na minha mesmo, assim, oh meu pai do céu, agora eu entendo que meu sogro falava com 89 anos. Assim, na igreja você tem um tum, que eu não sei de onde vem isso, pastor, né? Pastor. Então, e hoje assim, a gente se coloca no lugar e entende a reclamação, né? Então, existe o desinteresse das crianças, né? Que às vezes tem igreja que não tem ministério infantil, as crianças precisam ficar com seus pais, e os pais estão nem aí, a criança vai para lá, vem para cá, e sobe, desce, chuta e tal. Tudo isso dentro da liturgia, dentro do culto. Então, depois dessas definições, a gente precisa responder a uma pergunta, né? Como é possível ter uma forma de cultuar que atraia e agrade aos jovens sem discriminar os demais? Quem souber essa receita, quem souber essa pergunta de R$1 milhão, como a gente vai fazer isso? A gente pode também ter uma adoração contemporânea de modo que a gente não deixe os velhos hinos, os hinos antigos, né? Que podem receber novos arranjos, novas roupagens. A gente precisa rever algumas letras nossas, né? Aí se você chega dentro de um local, você não é crente, você não está acostumado com o ambiente da igreja, você vai lá visitar uma igreja, e aí a gente começa a cantar:
se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Cara, se você chamar alguém de 20 anos aqui, estou botando 20 já, a pessoa vai entender, né? As vagas procelosas, entende como é? A gente não está comunicando, a gente não está divulgando bem a palavra não está sendo inteligível, é isso mesmo, né? Inteligível, né? E a gente precisa também adotar uma ordem de culto mais flexível, mas sem eliminar a oração, sem eliminar a leitura da palavra, né? E na verdade, os jovens eles querem isso mesmo, querem palavra, querem oração, mas a gente precisa propiciar isso a eles e aos adultos também, né? O que temos cantado em nossas igrejas? Eu já estou aqui, já tem um tempinho ainda, né? Então, quero trazer aqui algumas breves reflexões acerca da música na igreja. E é claro que essa lista aqui, ela pode ser aumentada, né? Pelo líder de música, pelo pastor da igreja, enfim. Acho que tem um slide aí, bom, vê se for. Isso aí, dá uma paradinha, segura aí. Aí é um por um, tá? O louvor congregacional deve ser caracterizado por canções cristocêntricas. O louvor ele é saudável quando ele é centralizado na pessoa de Cristo. E nessa perspectiva não há espaço para canções humanistas, né? Uma teologia duvidosa, canções ambíguas, né? que falam de Deus e de Jesus nas entrelinhas. Já percebeu isso? Tem uma música antiga que fala: escrevi essa canção para dizer tudo que sinto por você. E aí? Você está falando para alguém? Aí a pessoa, não, porque a gente precisa, né, tirar Jesus aqui, porque aí a pessoa vai ouvir. Bom, mas ela vai ouvir uma canção de amor. Amor eros, né? Mulher para homem, homem para mulher. A mensagem que a gente fala, que a gente canta, ela deve ser clara, né? Muitas vezes as letras, as canções que a gente canta, elas são estribadas em conceito de autoajuda, de psicologia, mas a gente tem que ter o que? Ajuda que vem do alto, não autoajuda. O louvor congregacional deve possuir uma boa teologia, e esse é um grave problema que a gente enfrenta, que a gente tem que enfrentar. E por quê? Porque boa parte dos pastores, eles não possuem condições de avaliar se aquelas canções cantadas em suas igrejas, em seus cultos, possuem uma boa teologia. E nessa perspectiva, por ignorarem, não conhecerem as verdades contidas na Bíblia, na Palavra de Deus, permite que algumas canções sejam cantadas em seus cultos. E o que vai proporcionando isso? A falta de conhecimento das Escrituras. A igreja vai ouvindo aquilo, você sabe que uma mentira repetida várias vezes, ela vira o quê? Verdade. Não é assim? Uma igreja saudável pensa no que canta e canta o que pensa. Então, além de conhecer as Escrituras, as doutrinas fundamentais das Escrituras, ela precisa fundamentar aquilo que canta numa saudável teologia. Precisa. A gente não pode abrir mão. Dá um pouquinho aqui, né? Mas a gente segura um pouco também. E essa letra aí, essa canção aí, como é que é esse negócio aí? Né? A pessoa passa aí na porta e está cantando aqui: incendeia, Senhor, a sua casa, incendeia, Senhor, a sua noiva. Aí a pessoa, meu Deus, você viu o que está acontecendo ali naquela igreja? Aqui da cara, está mandando incendiar a noiva. Que falaram que mataram gente. Então, assim, claro, eu estou usando uma hipérbole aqui, um exagero, mas é isso. Em última análise, é ou não é?
congregacional deve ser caracterizado por canções cristocêntricas. A outra, o louvor congregacional deve possuir boa teologia, né? O que eu falei aqui, né? Os pastores têm que examinar, é trabalhoso, sobretudo eu que trabalho ainda com música, trabalhei muito tempo em igreja com música, e a gente fica preocupado, né? O que a gente vai cantar, o que os garotos estão aprendendo, como é que está acontecendo tudo. Então, não é controlar, né? Eu, assim, a última coisa que eu sou é controlador. O cara, eu pastor, o cara passa até por cima de mim, eu digo, meu irmão, vamos em frente, cara, vamos embora. Pô, pastor, esqueci de te falar que não, cara, estamos juntos, vamos embora, né? É o meu jeito, né? Tem coisas que cada um tem um jeito, né? Então, o meu jeito, Henrique, de ser não vai ser o jeito do pastor Wagner de ser, né? Não vai. Cada um tem um jeito. Louvor congregacional deve focar nas doutrinas fundamentais das Escrituras. Tem aí esse? Isso aí. A gente hoje vê a boa parte dos louvores que se canta nas igrejas, né? Pouca coisa a gente ouve falar de salvação, né? De graça, mediante a fé, a imputação de pecados em Cristo, santificação, a exaltação da Trindade, a volta de Jesus e outros temas que a gente vai esquecendo ao longo do tempo. Aí aparece uma música Bondade de Deus, a gente toca todo domingo. Você tem hora, sabe o que eu penso às vezes? Que eu estou às vezes domingo assim na igreja e falo assim, cara, quantas igrejas estão cantando essa música nesse exato momento? Cara, parece uma música boa, essa bondade de Deus, né? Então, te amo, Deus, uma declaração de amor, e aí a gente canta essa música, vai cantar essa música igual não a Deus Maior, né? Cantou 10 anos, líder de sucesso, 10 anos a gente cantou essa música aí. Então, a gente precisa falar a gente precisa falar de outras coisas, do amor de Deus, da volta de Jesus, da graça, né? A gente tem ouvido muito falar sobre prosperidade, sobre milagre. Então, tem as épocas, né? Vocês já perceberam? Tem as épocas das canções. Houve uma época, na década mais ou menos de 1980, esse é um tempo de guerra, e foi só canto sobre guerra. Homem de guerra é Jeová, né? Leão de Judá, né? Aí, houve um tempo, você vai lembrar aqui agora, aí houve um tempo que era chuva, aguaceiro e chuvarada, faz chover, Senhor, e tal, chuva. Aí houve uma época que era jardim, estou no meu jardim. Aí tinha um jardim lá da Alta Serra, tinha um jardim da linha de baixo, tinha um jardim. Todo mundo tinha um jardim. Né? E aí, tem as épocas, né? Então, o nosso louvor deve focar nas Escrituras. Uma igreja que possui um louvor saudável canta as verdades contidas nas Escrituras. Então, a gente precisa atentar para isso. Louvor congregacional deve ser exclusivo para a glória de Deus. Tudo na vida deve ser feito para a glória de Deus. Não é assim que a Bíblia nos orienta, nos diz. Inclusive os louvores. Muitas pessoas deixam de lado, né? Mas a gente precisa, nos nossos ajuntamentos, cantar cânticos que glorifiquem a Deus. O problema é que 90% das canções compostas hoje pelos nossos compositores aí, contemporâneos, estão focadas na satisfação do cliente e não na glória de Deus. Quantos cânticos na primeira pessoa, do singular, do plural, né? As Escrituras nos ensinam que louvores saudáveis jamais deverão estar centrados em homens, e sim na pessoa de Deus. Outro ponto aí, o louvor congregacional deve ser desprovido de arrogância, prepotência e vanglória. Houve uma época que a gente cantou aí, eu quero de volta o que é meu. Ô cara, dizendo para Deus isso, né? Eu quero de volta o que é meu. Se não me der, vai conversar sério mesmo. O negócio aqui embaixo não está pequeno, não. Né? Aí a gente está
Mas é muito bom. Fui no terreno, assim, que é isso? Só um foi no terreno de Lili, e ainda tem alguns teólogos que dizem que não. Tem aquela corrente que diz que Jesus foi lá, né? E tem outros que dizem não, Jesus nunca foi no inferno. Então a gente vai ficar discutindo isso aí, né? E aí a gente canta isso, às vezes dá até vontade de cantar, mas o garoto lá na época que na minha outra igreja, eu era ministro lá, então eu falei, cara, isso aqui tá fora, não vamos cantar isso não, mas que era uma música agora. O louvor congregacional não há espaço para a glória pessoal. Isso foi feito para ele, por intermédio dele, e a glória é dele. O que significa na adoração? Não existe a menor possibilidade de que os homens sejam glorificados, roubando a glória que somente é de quem? De Deus. O que diz lá? Isaías 42:8. Deus não divide sua glória com ninguém, é dele. Mas a gente tem tido muito debate sobre isso, né? Sobre o que usar no culto, as músicas, as canções, e a gente trabalha com um modo de culto, liturgia, escolha de repertório, fica ali, né? Balançando, o que eu ponho aqui e tal. E é sempre essas questões aí vêm sempre, toda semana, todos os dias para a gente. Uma vez que a nossa adoração deve ser voltada somente a Deus, a teologia desta adoração não pode ser esquecida e nem mesmo diluída pelos valores culturais da sociedade em que vivemos inseridos. Gordon Fee, que é um teólogo americano, ele disse uma frase muito interessante aí, que você colocou aí uma figura de um cara aí, e disse o seguinte: mostre-me o que uma igreja canta e eu direi a você a teologia que ela canta. E eu quero comparar isso com a mensagem também. O Hernandes Dias Lopes, ele certa ocasião falou assim: se você quer ver uma mensagem do sermão bíblico, se a igreja está vivendo aquilo ali, aquele momento de ministração da palavra, quando o pregador ele pede para abrir a Bíblia, né? E as pessoas vão lá abrir a Bíblia, e quando ele começa a pregar, depois do texto lido, as pessoas continuam com a Bíblia aberta, estão interessados na palavra. Agora, se você lê o texto, começa a pregar naquele texto, e as pessoas fecham a Bíblia e colocam lá no texto, ninguém está interessado em nada, porque a Bíblia fica complicada. Então, mostre-me que uma igreja canta e eu direi a você a teologia que ela adota. As canções precisam nos dizer alguma coisa. As letras, elas devem ser impactantes, tão impactantes quanto os arranjos que elas têm. Muitas vezes as pessoas pensam só nos arranjos, né? E aí, como é que vamos fazer isso aqui? Não, aqui vai ser uma maior, aqui vai ser uma menor, não, aqui, tal. Mas peraí, a letra, como é que está? Está dentro daquilo que a gente se propõe? É isso mesmo? Está dentro da palavra? Então as canções precisam nos dizer alguma coisa. Quando nós nos reunimos para adorar a Deus, o nosso alvo não é, atenção você que trabalha com música, você que é músico, quando nos reunimos para adorar a Deus, o nosso alvo não é exaltar a criatividade dos músicos. Muitos músicos pensam que é. Que rapaz, que acorde, cara, olha lá, e que virada, olha aqui, e tal, que cara, nossa, não é isso. Está fora. Isso aí está em último plano. Mas deve exaltar a quem? Ao Criador. Ao Criador, a Deus. Perguntas que precisam ser respondidas. Você crê que as letras evangélicas atuais têm contribuído para a edificação da igreja brasileira? Segunda pergunta: qual a relação entre a adoração e a palavra de Deus na atualidade? O que contribuiu para chegar onde chegamos? A gente precisa fazer essas perguntas. E eu quero já ir para a última parte aqui, falando sobre letras controversas. Houve uma época que a gente cantava assim, olha, e a gente cantou muito isso na nossa igreja, né? Olha, Deus te ama, quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. É verdade isso? Não. Jesus chorou? Como é que ele nunca quer te chorar?
E aí, para os tradicionais também, né? Tem o Vem Visita a Tua Igreja. Ele é o dono da igreja? É o cabeça ou não é? Por que vai visitar? Esse hino está lá, né? Vem Visita a Tua Igreja. Né? Tem uma aqui que é muito boa. Isso aí é complicado demais. Raridade. Nossa, a gente canta essa música, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Olha, é tudo para você. Mas o Evangelho não está falando de nós, não é sobre nós, é sobre quem? Sobre Jesus. Você é um espelho. Olha, não liga o que você fez. E ainda ouço dizer o seguinte: essa música não leva tanto lá para frente. Não liga o que você fez e nem liga o que você vai fazer, não. Deus vai te perdoar nesse pedaço aí. Então, mete pela jaca. Você vai lá, ora, joelho, perdão. Tem uma música muito bonita que a gente canta, que eu gosto muito também, Não Morrerei. Quantos conhecem? Ela diz assim, ó: se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé, meu Deus entra na guerra e peleja por você. Aí a gente tem que fazer aquela pergunta, né? Como Deus pode lutar por uma pessoa se ela perdeu a fé? É básico isso. Perdeu a fé? Aí não, perdi a fé. Você não crê mais em Deus? Não. Como é que Deus vai lutar por você? Faz sentido, né? Eu até entendo que o compositor aqui ele quer trazer algo para nós, né? Não desistir das nossas lutas, mas aqui é um erro teológico aqui, né? Quando ela diz perder a fé, ou seja, aquilo que você está passando, a sua luta é muito grande, então isso me fez perder a fé. É um erro aqui. E a Bíblia nos ensina em Hebreus 11:6, e diz o seguinte, ó: sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que Deus vai lutar a minha luta se eu não tenho fé? Eu não estou agradando a Deus, né? Como Deus vai pelejar por você, vai te abençoar, se você não tem fé no próprio Deus? Não tem sentido essa parte da música. E diz mais ainda, ó: não morrerei enquanto a promessa, isso é bonito demais, né? Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não. E aí? Quem tem promessa de Deus morre ou não morre? Morre. Hebreus 11:13 diz o seguinte: todos estes ainda viverão pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Aí o cara diz: você não vai morrer sem ter a promessa de Deus lá. Espera, segura, aguenta firme. Geralmente os cantores gospel, eles cantam o que a maioria das pessoas quer ouvir, ou o que a maioria quer ouvir. Não é o que agrada a Deus. Não é o que agrada a Deus. Sabe por quê? Muitos anos atrás, as gravadoras seculares, elas tinham lá em seu staff lá uma função chamada diretor artístico. Então, qual era a função desse diretor artístico? Era captar bons cantores. Então aí antigamente você ouvia os cantores de antigamente, os vozeirões aí, né? E tal, aquele pessoal mais breve, quer dizer, mais conservador, tem Aguinaldo Timóteo, né? Calbi Peixoto, né? Ângela Maria, né? Que viveram aí e cantaram muito, vozes bonitas, né? Isso para dizer mais para cá, fora aquele tempo lá atrás, Orlando Silva, Agostinho Silva, enfim. Então, existia nas gravadoras esse cara, que era o diretor artístico. Ele olhava a voz do cara, né? Falava, nossa, essa voz eu quero na minha gravadora. Ele levava o cara, né? Infelizmente, com o passar do tempo, tiraram essa figura do diretor artístico e colocaram a figura do diretor comercial. Aí quando entrou essa figura do diretor comercial, o negócio começou a degringolar. Por quê? Não era mais a qualidade, era o que se vendia, né? Então, como está acontecendo hoje aí? Então você bota lá, né? O que vende? Faz assim, bota a mão aqui, não vou fazer o resto não. É o que vende. Deu dinheiro, milhões, não sei quantos milhões, hoje não tem nem mais CD. Não sei quantos milhões o cara vendeu de CD, de disco e tal. Então, por
Por isso que as nossas músicas evangélicas seguiram esse mesmo rumo, esse mesmo caminho. Então é o que vende, não é o que as pessoas gostariam de ouvir, aquelas vozes bonitas, né? É o que vende. Então, essas pessoas estão apenas visando o seu público. Depois da pandemia, os cantores, ou durante a pandemia, e agora depois da pandemia, alguns cantores evangélicos ficaram pobres. Né? Antigamente se chamava um cantor aí para ir na sua igreja. Então assim, não, a gente pede uma ofertinha, até 8 mil. É uma ofertinha, sem banda. Você quer a banda completa? Aí é 12. Você tem que pagar os caras. Não era igual a quem é de banda, que ia por amor. Acabava lá, era um sanduichinho de mortadela, né? Um guardazinho natural, e caju, não é isso? Cajuzinho. Agora não. Olha, eu preciso de uma sala para o meu grupo, né? Para um grupo, e a gente precisa de uma sala climatizada, né? Um bom lanche e tal. E as coisas foram chegando aí aonde estão. As Escrituras nos ensinam que muitas pessoas confundem promessa com algo material, ou seja, casa, carro, boa vida, mas na verdade a promessa que Jesus nos garante é o que está em 1 João 2,25, que diz: e esta é a promessa que Ele nos fez, qual seja, a vida eterna. Essa é a promessa. Tem algumas coisas que eu não concordo também, não. A pessoa fala assim: o melhor de Deus está por vir. Já ouviu isso? O melhor de Deus já veio. Jesus para te oferecer a vida eterna. Amém. A gente canta lá: o melhor de Deus ainda está por. Já veio. Né? Já veio. Talvez você não percebeu, mas já veio. Outra canção para finalizar, que já estou finalizando, tá? Tem mais. Estou finalizando já. Até meio-dia, olha, estou finalizando. Quem me dá mais 5 minutos, por favor? Quem me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15. Show de bola. Dá tempo, então vai dar tempo com certeza. Outra canção que eu quero trazer aqui rapidamente para a nossa reflexão. A música é só: Conquistando o Impossível. Né? Quem nunca ouviu essa música numa formatura, gente? Né? Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar no céu, se crer. E chama a atenção aqui essa expressão, que essa força vem de dentro de você. E isso me lembra muito o que está acontecendo nos dias atuais. Né? Empregadores, gerentes de RH, os coaches, né? Eles incentivam as pessoas dizendo: olha, você pode vencer tudo com a força do seu braço. Tudo é possível para você. Agora você precisa crer. Mas esse crer não está em Cristo. Está em quem? Você mesmo. Em si mesmo. E aí, mais uma vez, está vendo o que aqui? O egocentrismo. Né? Aonde a força vem de dentro de nós, as nossas próprias forças. E onde é que está Deus nessa história? Salmo 28, 7 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Então, o Senhor é a minha força. Então, em quem que nós vamos procurar força? Em nós mesmos? Não, em quem? Em Deus. E a composição diz mais ainda assim: olha, nossos sonhos, a gente é que constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível. Caramba, é impossível. Existe algo impossível para você? Não, é claro que existe, né? Conquistando o impossível pela fé. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. Aí tem um grande perigo aqui. Na verdade, quem constrói nossos sonhos não somos nós. É primeiramente Deus. A
Amém? É Ele quem constrói tudo em nossas vidas. O que a palavra diz? A palavra de Deus diz: sem mim. E a gente quer conquistar o impossível. Então, meus irmãos, todos esses desdobramentos, tudo isso acerca da adoração, de um louvor, que é um elogio, né, ao Senhor. E eu digo que aquela pessoa que chega aqui, que não é cristã, que não tem nenhum entendimento com a igreja, ela não pode adorar a Deus, ela pode louvar a Deus. Mas adorar, só quem pode são aqueles que conhecem a Deus, conhecem a verdade, já tiveram e têm uma experiência do real relacionamento com Deus. Eu espero que Deus nos abençoe nesse tempo, nesse tempo. Deus possa fazer da PIB da Gávea, outras igrejas que estão aqui representadas, verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito, mas também em verdade. Amém? Amém. Deus te abençoe nesse início de tarde aí. Posso tocar mais uma aqui? Ou não? A pessoa que toca, a pessoa que pega, vai à frente, ele pode ter prazer no que faz ou não. Tem como adotar isso ou não. Se a pessoa pode ter prazer, eu ontem. Pode ter prazer no sentido de estar se realizando, é isso? Pode, ela pode e deve ter prazer. Claro. Porque a Bíblia diz que a gente deve fazer o ministério, e aí é todo o ministério, isso aí, esse texto não é só para pastor, não gemendo. Se a pessoa vem para cá, eu vou porque meu nome está na escala. Eu preciso, não, eu vou porque meu nome está na escala. Mas, cara, sabe, não estou nem interessado nisso. Mas a pessoa que vem com prazer, ela vai chegar meia hora antes de começar. Amém. Ela vai orar, vai ver se o instrumento está ok, vai ver como é que está, se está tudo certo. Não é isso? E aquilo ali vai dando prazer. E quando a pessoa está com esse prazer, o que vai acontecer? Isso vai contagiar. É isso. Então, eu penso que nós temos que ter prazer naquilo que a gente faz. Com certeza. Com certeza. Então, eu falei sobre os hinos aqui, né? Falei sobre os hinos. Olha, a gente pode cantar os hinos com uma outra roupagem, né? Um arranjo novo. Então, porque às vezes a gente fica assim, poxa, cantar esse hino, vai ocupar, né? Não, fica, né? Então esse hino aí, por exemplo, olha, eu trabalhei numa igreja, a igreja Batista Carioca, né? Pastor Washington lá, que eu fiquei 10 anos lá nessa igreja e 8 anos como ministro. E a gente cantava os hinos do cantor, todos com arranjos, né? E a gente, quando começou a cantar, o pessoal, nossa, ficou tão legal, tão diferente, tão bonito, e a gente começou a fazer os arranjos lá, né? Então esse aí é um dos hinos. Deixa eu só uma mexidinha aqui, por favor. Você quer ficar de pé para cantar esse hino? Vida
menino, fica não? Cadê a bateria? Vamos lá? Fácil, muito fácil, muito fácil. Vamos lá? Você sabe fazer um desse, sim? Cara, é bom mesmo, tá? Entendeu? Só no coro, tá? Na estrofe, vamos tocar o funk mesmo. Glória a Deus. Pode cantar o sino, né? Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos falado essa manhã. Muito obrigado pelo rico privilégio que temos de estar com esses irmãos aqui, contribuindo de alguma forma. Queremos te agradecer muito por esse momento aqui. Abençoe esse ministério, abençoe essa igreja, o pastor Wagner, sua liderança. Que abençoa e continua, Senhor, falando aos nossos corações nesse dia. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Galera, nós vamos dar uma parada. Vamos para o terceiro.